E aí, quer morrer quando? Então a gente tem falado aí sobre a longevidade, né? Segundo pessoas aí diretamente ligadas às pesquisas, né? Tá se tornando cada vez mais possível sonhar com viver mais de 100 anos. Mas qual é o limite, né? O Elon Musk falou que era perigoso, disse ser possível já, mas que não é bom porque precisa de pessoas com mente jovem, né? Para mudança, né? Então, segundo disse o bambambam aí do momento, né? Então, qual é o limite? O quanto estaria bom de viver? A eternidade, 200 anos, 300 anos, 100 anos? O que que você acha, Bira? Quantos anos você quer viver com saúde? Primeiro que a gente falando aí do Musk, né? Ele tá falando de um conceito que a gente já falou que já foi falado, né? Em séries aí de distopia, inclusive que a gente analisou. Vai por aqui em cima, o Ad Vitam, né? Que vai lá e fala de problemas correlacionados, né? Com pessoas com muito, né? Em inglês fala lifespan, né? Mas assim, o tempo de vida, né? Muito maior, né? Um tempo de vida maior do que a gente conhece hoje. Acho que os mais velhos que a gente tem atualmente, né? Que foi acho que na Escócia, no México, não sei agora, são outros países, né? Não lembro agora. Mas era assim, cerca de 120 anos, né? 120 e poucos anos, tal. Eu não sei se tem alguém que atravessou essa barreira de 130, né? 130 acho que não. Passou dos 120. Acho que tem uma par de gente, né? Tem gente até que não tem documentada, né? Não é documentada porque a gente ainda está vivendo uma época de transição, né? Tem pessoas que não tiveram né, um certificado de nascença lá de trás, né? Um certificado, né, direitinho para falar de que época de fato nasceu ou não. Talvez a gente consiga pegar mais, né, né, com mais fidelidade, com os cartórios ficando mais digitalizados, né, com tudo, né, com informação mais fidedigna, né. E fizeram, claro, né, testes biológicos, né, com as pessoas para constatar essas idades que elas falaram, né. Mas a gente tem poucas pessoas batendo essa barreira ainda, né, de cento e tantos. Talvez essa geração se cuidando mais, muito mais gente, né, se alimentando bem, fazendo exercício e tal, passe dessa barreira, né, a longo prazo. O que a gente está, claro, observando aí quem vê, né, vídeo de internet e tal, e se informa um pouco, é que quem tem essa barreira e tempo para focar nisso e almejar isso é quem já está com a vida feita para mais de feita, né? Que tem dinheiro para gerações, né? Gente muito rica, procurando pegar nutricionista e tal, endócrino, que fale da melhor, né? Levando em consideração a parte genética, a melhor alimentação, que é, né? Tudo que é de composto que precisa ser tomado, tipo de exercício, tipo de número de horas de sono, né? A gente ainda não chegou. Existe, mas não existe, né? Orgânico, Propriamente tratado, transgênico, o que que é melhor, o que que não é? câmera de criogenia como no Advitam aparece, né, mas naquele molde massificado, né, ainda não existe, e aí talvez exista embaixo dos panos, né, em algum lugar, a gente não sabe, né, talvez tenha câmera de criogenia, que a pessoa durma num lugar onde mantenha, né, ou ative, né, os folículos melhor, tenha mais circulação de sangue, troca de sangue, né, a gente fala muito de hemodiálise, né, com pessoas que têm problema de doença, tem gente que vai lá e troca o sangue por sangue mais novo, eu já ouvi falar em alguns artigos ali que realmente isso tem impacto, é o tipo de produção de sangue também, né, o jeito que o corpo produz, que deixa o corpo, né, avançar mais em termos de idade, né? Ou talvez ali, né, ative mais os folículos, né? O corpo ele tem um processo de envelhecimento, inclusive tem artigos que já estão falando sobre isso, que vai chegar num ponto de convergência entre tratamento de câncer e longevidade, que os dois vão permear a mesma coisa, porque o câncer ele acontece muitas vezes, né? O cânceres mais graves, né? Quando tem replicação de células que são cancerosas e falhas, né? Porque isso vem com a idade, né? Antes não se tinha muito isso porque a qualidade de vida e o tempo de vida das pessoas era mais curto. Então, você tendo mais vida, a chance das células falharem ao se reproduzir, né? Ou elas se tornarem, né, falhas ao longo do tempo, é quanto mais tempo de vida você tem. Se você consegue retardar o tempo de envelhecimento, muito, né? O tempo não de parar, né? Mas tornar ele bem mais lento, né? A idade biológica, você vive por muito mais tempo, né? Você tem uma idade jovem por muito mais tempo, né? Seu corpo fica mais inteiro e jovem por longos períodos, né? Esse é o princípio, talvez, aí da criogenia de algumas ideias que surgiram ao longo do tempo, né? Para se manter Deve ter novo. alguma coisa também tipo, em nível celular, né? De renovação de células e etc, né? Que permeia muito isso, entendeu? De você se manter jovem, desacelerar o envelhecimento do corpo, que vai convergir também com o tratamento de câncer, entendeu? Porque são células que são novas, né? Células novas, elas falham menos, né? Elas se replicam de forma errada, no geral, muito menos. Óbvio que tem as exceções que a gente conhece, né? De pessoas que têm câncer mais jovem, né? Mas no geral não acontece isso, né? A maior parte ali a gente vê com idades mais avançadas, né? E aí a gente não está aqui para delinear todo esse processo, a gente está falando assim, será que vale a pena a gente viver muito, né? Você falou para mim, até quanto? Para mim, a minha conta já está boa entre 80 e 90, eu não preciso de mais que isso, não. E é estourando para mim, né? Eu acho que talvez aí, né?
já tem, eu não lembro, tem um artigo na internet que fala que a qualidade de vida começa a cair muito com a qualidade de vida atual que a gente tem a partir dos 75 anos, né? A vida já não é tão. Mas aí talvez, né, com desaceleração de envelhecimento, né? Para mim, 80, 90 tá ótimo. Para outras pessoas, não, né? Gente mais rica e tal, eles não querem, né, parar na barreira de 120, 130, né? Gente que já tem tudo resolvido, já tem dinheiro, né, brotando do chão, o cara não tem mais que equacionar problemas mundanos, né? Humanos, né? Não tem que ficar se preocupando com isso. Então o cara quer viver um quanto der e vai indo, né? Porque o dinheiro vai Viver investir. é igual prazer pro cara, né? Exato, porque o dinheiro também está investido, está dando renda para ele não vai ter problema de pensar, putz, vai chegar em tal idade, o poder da grana não Não vai vou estar ter dinheiro, igual, né? né? Salvo raríssimas exceções, né? Que isso é muito pessoal, né? Mas, de modo geral, o ser humano tende a querer viver, né? Para sempre, né? A morte é um conceito estranho para nós, por mais comum que seja. É avesso, né? Toda vez que você pensa na própria morte, se você está funcionando bem, entre aspas, né? Isso é para te causar rejeição. Então a gente fica doente, fica preocupado, eu não quero, né? Se você ia na igreja quando era criança, você lembra de fazer umas orações, né? Você fica meio doentão. Então não é natural. Aí a gente começa a ponderar os limites, né? Eu conheço algumas pessoas que são centenárias e o maior lamento, assim, até quando eu vou ver, não aguento mais enterrar filho, irmão, inclusive gente mais nova, né? Então é uma dor muito grande. Depende como a gente ainda vai viver a gente não colheu esses frutos ainda, que são pessoas que têm trabalhos leves e que fazem o esporte para manutenção da saúde, por exemplo, uma academia, tal, bem regrado, alimentação, suplementação, reposição hormonal e tal. Mas os centenários que eu conheci, as pessoas mais velhas, assim, 80, 90, é gente que se ferrou muito na vida, né? Que nem meu avô trabalhava em roça de café, etc. Então ele chegou, né, com os 80 anos dele, ele falou: viver para mim eu só não sinto dor dormindo. Então era muito doloroso, né? Então, que tipo de saúde a gente vai ter? Que tipo de qualidade de vida, como você falou, né? É, se você tem dinheiro, pô, é interessante, né? Que nem eu falei assim, não, mas é só você comer bem, se alimentar, treinar, suplementar, fazer reposição hormonal. Eu falei assim, isso custa dinheiro? Será que todo mundo tem condição de bancar uma reposição hormonal? Vai ter programa, do governo, né? Programa, sei lá, idoso mais, não sei das quantas, porque é diferente, né? São do mesmo jeito que a gente tem pré-natal, né? Porque a criança precisa de uma atenção especial, o gestante, né? O idoso vai precisar de uma atenção especial e vai ter necessidades diferentes do cidadão comum, né? Do mais jovem ali, o, entre aspas, trabalhador, né? Se Sim. você conseguir dar esse nível de qualidade, você falando da aposentadoria, né? Se você conseguir entregar a saúde aí até 100 anos mais, acabou, vai aposentar com quanto? 100, 110, 120? E aí, aí o conceito de aposentadoria, né? A gente começa a pensar aposentadoria, né? Quanto tempo tem esse conceito, né, presente? Que a gente está pensando assim em eras muito curtas, né? Se a gente pensar que teve um tempo há pouco que não existia infância, né? Não tinha barreira assim, isso aqui é uma criança, adolescente e tal, não era muito delineado. Tinha trabalho infantil há pouco tempo atrás, né? Trabalho extenuante e tal. Olha Não que é, mãozinha pequena, é perfeito para lidar com a tecelagem aqui, ó. Né? Era assim, né? Exato, exato, e não é só isso. E aí a gente não está entrando no mérito do que as pessoas acham, eu sou contra, né? Mas é de cada um, né? Dentro dos limites. Mas o que acontece? A gente está há um pouco tempo atrás lidando com isso, e também tem pouco tempo o conceito de é um fundo de pensão, uma aposentadoria que garanta vários anos da pessoa, entendeu? Inativa e não precisando trabalhar. Não é um conceito novo, né? Entendeu? Até a social-democracia europeia, né? Que o pessoal fala muito, ela não é um advento muito antigo, né? A gente já viu o Não. Schwarzenegger falando isso, que ele viveu a época pré-sistemas sociais ou sociais democráticos que tinham na Europa, que ele tinha que subir no alto das montanhas para pegar água para ele, para a mãe dele e para o irmão dele. E ele usava a água reutilizada da mãe e do irmão. Então, a Europa, por muito tempo pós-guerra, né, era até pré-guerra, né? Ela era não era rico, todo mundo tinha acesso à riqueza. E tinha direitos iguais e tinha direitos bons para todo mundo. Não, não era. Tinha um momento atrás aí que os caras tinham que se lascar com qualidade de vida muito baixa. E aí você tem esse advento novo. Aí tem pessoas que estão migrando. E a gente está tendo, tem até documentários da DW falando sobre isso, se alguém quiser buscar, de problemas de idosos que estão, por exemplo, numa cidade como Hamburgo, né? E o cara tá lá, viveu a vida inteira dele lá e aposentou, a aposentadoria não corresponde para ele conseguir pagar aluguel, alimentação, remédio, tudo bonitinho, né?
Dentro de uma lógica, ele tem que catar Não cobre as latinha. contas, né? Exato, e o detalhe é o seguinte, ele tem que catar latinha para conseguir, né? Conseguir ter o meio de sustento dele e até de sobrevivência dele. Tenta falando de um caso, né? Tem outros casos também. Então, esse sistema aqui é muito valoroso e tal, a gente tem que pensar no coletivo. Também não é perfeito. Você percebe que tem pessoas que estão sendo largadas para trás, por quê? E aí é aquele conceito que é complicado a gente pensar de alguém que vai viver tanto. A gente vive num capitalismo que a inflação, ela faz parte do cotidiano de muita gente e ainda mais no tempo que a gente vive atual. Qual que é a lógica da inflação? Se todo mundo mantivesse tudo bonitinho, ou os mesmos valores sempre, entre aspas, não haveria crescimento. Não teria por que as pessoas se lascarem e trabalhar para querer crescer sempre. E aumentar o rendimento e tal, porque as coisas iam sempre valer a mesma coisa. Então, entre aspas, é um fomento para fazer as pessoas se movimentarem para crescer ad eterno, né? A gente não é ad eterno atual, e eu acho dificilmente aí eterno, acho que o ser humano não vai ser. Ele não foi feito até o capitalismo para as pessoas viverem muito, porque se você pensar na lógica hoje dos fundos de pensão, de aposentadoria, de salário e tal, a inflação ela foi feita de uma forma tal, hoje ela é desenhada dessa forma. A gente não está falando de casos extremos como a Turquia, como está acontecendo na Argentina, né, e alguns outros países, Líbano também, né? Que aí é uma inflação por incompetência de regulação estatal, né? O cara foi lá e mexeu onde não devia e deu zica, né? A gente está falando de inflação que, no geral, é normal, entre aspas, né? E não deflação como acontece no Japão, que o povo tem medo de consumir, né? Até porque aguarda para fazer o consumo, né? O povo não é impulsivo, como acontece no Japão. Mas a inflação normal, entre aspas, né, que tem no capitalismo é para não deixar as pessoas ficarem sentadas sem fazer nada, entre aspas, né? Para sempre fomentar desenvolvimento e avanço econômico. O problema é o seguinte: as pessoas nem sempre vão estar conseguindo estar em idade de produção para conseguir acompanhar essa inflação, né? Que é quase anual, né? Para ajuste de valores, né? E as pessoas, no geral, elas aposentam, o que tem acontecido muito, aconteceu no Chile, tá acontecendo na Alemanha, entre aspas, né? E aconteceu em outros países, é que a aposentadoria ela não corresponde ao valor correto para a pessoa conseguir viver minimamente 20, 30 anos a mais de vida, né? Um cidadão comum. Porque o valor das coisas dispara, então a pessoa não tem dinheiro muitas vezes para aluguel, para alimentação, para medicação e outras coisas mais. Justamente porque o valor vai sendo alterado, né, de acordo com a inflação, ele vai aumentando e o dinheiro, depois que a pessoa pode trabalhar, se não é bem investido, se não tem um plano, né, que tem um nível de juros interessante para acompanhar, o pessoal acaba olhando depois e diz, nossa, mas o dinheiro não serve para mais nada, né? O dinheiro não conta. Então, dentro desse sistema que a gente está agora, Vai comendo, né? Vai depreciando. isso, mas aí você para de trabalhar, o dinheiro não é reajustado, né? E tem muita gente que coloca nos países, nas economias mais estagnadas e desenvolvidas da Europa, não tem investimento que tenha juros para conseguir reajustar, né, o valor ao longo do tempo. E a pessoa junta ao longo da vida dela, chega no momento que ela não tem mais. E não tem como os caminhos que ainda se tem em mercado de desenvolvimento, né? Que é ir atrás de imóveis, algumas outras coisas mais para diversificar. A pessoa não tem muito o que fugir, é aquilo e acabou. Entendeu? Tá ali e acabou. E aí o que que você faz? A gente vai querer, essas pessoas vão querer viver muito mais, ou vão ficar se apegando a um rendimento mínimo, um rendimento ali, né, de aposentadoria que é quase inexistente, né? Ou a pessoa sofre no processo de envelhecimento, né? De você ter que lidar com doenças. Será que esse envelhecimento, talvez aí ao longo do tempo, reduza gastos também de saúde porque o corpo vai envelhecer menos? A gente não sabe. Se for o envelhecimento natural que a gente tem agora, chegar num ponto assim, vai envelhecendo, vai indo e vai definhando o corpo, vai ter a tendência é ter custos de saúde muito altos e aí não corresponde. Para que a pessoa vai viver tanto? Se ela não consegue pagar o básico para se conseguir se tratar. Vai viver para quê? Qual que é a perspectiva, né? Outra coisa também, assim, você vai criar um problema porque muita gente conta com o ciclo, né, da humanidade. Se aumentar muito a expectativa de vida, você começa a esticar muito o ciclo, né? E você pode gerar até uma briga assim, porque você vai ter provavelmente o melhor do mundo, né? Que é o que? Um funcionário muito experiente e com saúde para trabalhar, né? Então você vai fechar a porta para novos empregados. Já é difícil, né, para o jovem hoje entrar no mercado de trabalho. Imagina se tiver ainda mais essa longevidade. Que a única preocupação que a empresa tem é o funcionário vai ficando muito experiente, você, opa, uma hora eu vou ter que aposentar esse cara ou mandar ele embora ficar caro, etc, né? Mas hoje pode ter um problema, inclusive até como é retratado lá na série que você que comentou, né? Que a gente até comentou aqui já, do pessoal jovem brigar com os velhos, né? E os jovens, inclusive, entrar numa onda aí
de suicídio porque não se vê útil para a sociedade, né? Não precisa de jovem, né? Fica descartável. E a gente viu na série, é bem interessante falar esse ponto. A gente fala assim, beleza, a integridade física, imagina você tem assim, consegue o melhor dos mundos, né? Criogenia, medicação, troca de sangue, o que for, né? E tudo de forma artificial, né? A gente não tá falando de pessoas tirarem sangue de uma das outras. Isso daí a gente vai falar até sobre um filme que fala sobre isso um pouco, né? É mais à frente aí de ricos tirando, né, dos pobres ou de imigrantes, né, para se manter, perpetuar. Mas aí entra a questão, né, de extremos ricos, né? Voltando ao tópico que a gente está falando, a idade mental, esse acúmulo, entendeu, de informação na cabeça. Até que ponto isso não vira um peso é, incalculável a ponto de pesar a vida de alguém, né? Se você tem muitos traumas, experiências, memórias, tal, a cabeça vai lotando, né? Ela vai enchendo ali. Óbvio que tem uma própria limpeza mental, o descarte, né, de coisas que você não quer lembrar, mas a gente sabe, né, a gente vai vivendo mais tempo, vai enxergando a vida de forma diferente, e chega um momento assim que a gente está drenado, né? A energia drena, né, mentalmente falando, de ter que lidar e repetidas vezes lidar com certas coisas que já meio que né, macetaram, né, a gente ao longo do tempo, né, de tanto a gente presenciar a vida humana, né? Então você tem um corpo, pode ter um corpo lindo, novo e tal na frente, e ter uma cabeça completamente destruída de pessoa mais velha. Cansado, você não tem disposição de tentar algo novo, de mudar, etc, né? Ou senão você vai perdendo aquela disposição que é natural do jovem, né? E aí vira uma luta interna, né? É o corpo lutando contra a cabeça, né? Contra a mente, né? O corpo sente de uma forma, a cabeça sente de outro, né? Então, longevidade também é um conceito que pode ser abstrato, né? É subjetivo. Você vai ser novo realmente? Vai ficar com aquilo ali junto de você mesmo? Você vai ser integralmente novo ou parcialmente novo, né? É aquela discussão que muita gente falou do Eu, Robô, que o cara era parcialmente máquina e a cabeça dele era humana. É um outro tipo de luta, né? Você vai ter um corpo que em teoria é quase não humano, porque ele está retardando, né, o envelhecimento dele. Então ele vira um outro tipo de espécie, né? Uma espécie que envelhece muito mais lento, só que a cabeça dele está ali, né? Até que ponto a cabeça humana dele não vai achar estranho, não vai ter uma corrupção, né, de informações da cabeça interagindo com o corpo, né? Porque o corpo ele conversa, né? O cérebro ele manda no resto dos órgãos, né? No resto dos membros, tal. Até que ponto a cabeça vai interpretar aquilo como uma coisa natural, né? Será E que a até que cabeça, em ponto esse cara vai se tolerar também, né? relação à cabeça, a gente pensar um pouquinho, né? A gente não tem essas informações, né? É um campo muito novo. Até que ponto a cabeça foi feita para ela funcionar e controlar os demais, né? As terminações nervosas por tanto tempo, né? Será que chega num ponto onde a cabeça ela meio que desiste do resto, né? Porque o tempo útil dela é de tal forma. Será que não vai ter que ter limpezas mentais, né? Para Vai ver conseguir se não é isso acompanhar? que desencadeia algum tipo de demência, né? Até como Alzheimer e tal. E essa é uma outra questão, né? Talvez a gente resolva como estender a vida, né? Como estender a saúde do corpo. Mas e a saúde mental? Alzheimer até hoje não tem uma resposta assim absoluta, né? Não, a gente sabe resolver, sabe tratar. E se esticar muito, talvez aumente o número de pessoas que tem, né? De convivência. E você falou uma coisa que, assim, a gente pensar num ciclo curto, né? 150 anos, que é curto para a existência do mundo, da humanidade e tal, né? A gente pensar que talvez ali na Idade Média e tal, as pessoas estavam pensando, nossa, o cara chegou em 50, 40, nossa, viveu muito, hein? E aí ninguém tinha que lidar com certas doenças. Aí você vai lá e expande para 110, 120, né? Acima de 120, 130 anos, começam a surgir outras doenças inerentes, porque você pode retardar o envelhecimento, né? Mas você É. não sabe como é que o corpo vai reagir com o retardamento do envelhecimento. Talvez o metabolismo não funcione da mesma forma, tem que tomar alguma coisa para o metabolismo não ter problema na hora de você processar comidas e outras coisas mais. Como é que o corpo vai interpretar tudo que entra, né? Seja pelos olhos ou pela boca, né? Tudo que entra de forma diferente, a gente tem um ciclo natural que envolve aqui no mundo, né? De produção de comida, de ciclos da Lua, do Sol, né? Dos planetas, tal. E a gente vai lá e altera só o corpo. A gente não funciona mais de acordo com o timing, né? De todo o espaço, de toda a Terra, vai ser diferente os timings, né? Quanto mais tempo, né? A gravidade, o impacto da gravidade no corpo humano vai ser diferente. A gente vai estar alterando a ordem natural. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Outras doenças surjam, né? Com esse tipo de tratamento, né? Entre aspas, né? De longevidade, né? A gente já falou de possivelmente a gente deixar a Terra, né? E ir para outra.
Eu quase falei latitude, né? E para como é que vai ser o nome, né? É para outra órbita, como é que fala? Não sei, eu sou geógrafo, cara, eu me limito à Terra. Outro planeta, né? Viagem interespacial, né? Sei lá. E aí entra naquilo que as pessoas falam da relatividade. Tudo isso vai perder o tempo, né? Mas se a gente entrar num contexto em que tempo e espaço, né, se relacionam de forma diferente, e naturalmente, sem processo nenhum médico do que a gente conhece de medicina terrena, né? O ser humano já desacelerar o tempo e ele demorar a dar traços de envelhecimento, por exemplo. Seja em uma estação espacial, satélite, lunar, alguma coisa, ou próprio Marte, alguma outra estrutura que seja possível, né? A gente vai ter que ser obrigado a lidar com todas essas questões que a gente levantou aí, né? Imagina se vai para um planeta que é propício ao ser humano nas condições que normais de vida, o cara viver 200, 350 anos. Exatamente, muito bem pensado. E eu ia até emendar, achei que você ia pegar esse ponto, mas a gente já pensa Ah, assim. manda aí. Mas você falou muito bem. O que eu ia falar assim, dentro da lógica atual que a gente tem humana, né, a gente pensa assim, né, quando o pessoal fala assim, vamos todos viajar para Marte. Não vamos todos viajar para Marte, né? Vai ser uma parcela da população. Primeiro vão levar as cobaias dando certo. Talvez eles fiquem lá, ou talvez, se não der o bel prazer de quem controla a torra toda, né? A torra toda, aí ele vai lá e pega e traga de volta. Assim, ó, já seu plano aqui, né? Seu projeto aí, o seu contrato de 5 anos já deu, volta para a Terra. E aí eles preparam a estrutura toda, né? A mão de obra braçal, será que existe isso, né? A automação, né? A gente que controla lá, né? A estruturação. Sei lá se vai ter uma hecatombe no sentido aí de terraformar Marte, né? A ponto de ficar habitável e tal. Aí a galera sai de lá e quem que você acha que vai para lá? A terra pegando fogo, vai quem tem grana. Quem foi lá e investiu em plano de vida, né, para durar 150, 200 anos, sei lá, né, um pessoal com mais grana, e deixa nós para trás, entendeu? O risco é esse. Aí daqui a um tempo, deles estando em Marte, pode acontecer o que o Silas falou, seja em Marte ou em outro lugar, descobrir que a gravidade daquele planeta e o ciclo de dias dele favorece muito mais para o ser humano. E aí tem outro problema dependendo da quantidade de pessoas que têm meios para isso, né, ou pessoas que têm condição, se degladiar, porque o planeta pode ser pequeno, né? Para todo mundo ir para o planeta, porque o planeta é o único lugar da galáxia, por exemplo, o atingível, né? Que lá ele consegue ter um ciclo de vida longo, né? E bom, com uma qualidade de vida boa, e ele vai assim, eu vou querer que os outros tenham, não, vamos aqui virar tipo um resort privê, né? Virar um Aí lugar onde só as começa pessoas. uma guerra colonial, de colonização espacial, né? Que nem quando saiu um documento, eu não sei quem que foi o gênio, né? Não sei se foi da ONU, da OTAN, onde foi, que propôs um acordo multilateral que tudo que for encontrado fora do espaço pertence a todos, né? Então, essa notícia lá, né? Parafraseando, né? Do Putin, né? A Rússia não vai assinar Ai, porra nenhuma, não. então, já está se degladiando. Eu fico imaginando assim, tem um movimento separatista, né? Será que O cara tá imagina, brigando pela Crimeia, velho. Imagina planeta. é isso que eu ia falar, chega no outro planeta, chega dois caras que tem problema na Terra, né, de divisão, de separatismo, vai lá e leva a guerra, sei lá, de divisão de terra para outro planeta. Então os caras levam, né, os conflitos anteriores, leva para outro lugar, né? Literalmente isso. E o ser humano ia, obviamente, se tivesse um negócio desse, se o cara, por exemplo, fosse uma iniciativa privada, vamos pensar, né, sem falar que são todos vilões, né, mas pensa na lógica de lucratividade. O cara descobre um Uhum. planeta que é o melhor da nata mundial, pode viver 300 anos. Faz essa propaganda na Terra e põe um valor alto. Os caras vão fazer, ó, vamos pagar o alto, a gente leva você até lá e você vai ter a vida tal. E aí acaba o quê? Tornando tipo um resort, né? Que só poucas pessoas podem ter acesso àquele planeta, né? E aí você vai lá e cerceneia, vira uma iniciativa privada. A gente está falando assim de conflitos nacionais por planetas, que é de todo mundo e tal, né? Que é entre aspas, né? Mas a gente está esquecendo o fator de que tem muita iniciativa privada que está fazendo o movimento para o espaço. O cara pode virar dono do planeta. O cara diz, não, esse planeta é meu, ninguém vai entrar aqui. A É, força que mantém a segurança aqui é mercenária. Não tem assim um país vai ser dono. Eu achei, eu tenho os insumos, eu sei o que funciona aqui. É meu, não é seu. Sai daqui, vaza daqui, entendeu? É simples, entendeu? Pode criar um planeta privado, né? tem sido assim, né? O pessoal consegue privatizar a praia, né? Mas, imagina o planeta. Exatamente. Meus 120 anos, tá bom demais, não precisa mais disso, não. 120, cara, você tá com energia, hein? Eu tô com 80 para 90, tá excelente. Acabou, passou a régua.
Benção e tchau. Mas então é isso. Se você envelheceu esses 20 minutos aqui com a gente, deixa o joinha de apreciação do nosso trabalho. Se você gosta desse estilo de bate-papo aí, desses temas, o conteúdo é quinzenal. Então se inscreve no canal aí. Se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de bate-papo também, compartilha. Também estamos nos Spotifys aí da vida, como chama? Streaming, né? Podcast. É só procurar lá que vocês acham. Beleza? Abraço.